Bem-vindo para mais um tutorial. Sou César e nesta aula será apresentado como somar o valor. Por exemplo, o valor que eu investi, depois o valor de venda e o lucro que eu obtenho. Valor de compra. Eu tenho o valor de compra de cada produto, quantidade de produto que eu comprei. Por exemplo, aqui 2.500. Cada produto custa 2.500. Eu realizei a compra de 3 produtos, então o total é 7.500. Eu investi 7.500 em relação ao estoque para este produto. Para este produto, 980 custo de cada. Eu realizei a compra de 8 produtos. Eu preciso multiplicar este valor primeiro, depois somar, tendo este valor. Eu investi 30.000. Depois, se eu realizei a venda, eu tenho o valor de venda de cada produto. Por exemplo, aqui eu tenho 3 produtos. Cada produto eu vendi por 3.100, totalizando 9.300. Investi 7.500 e realizei a venda por 9.300. Também preciso multiplicar isso pela quantidade, preço pela quantidade também, este preço pela quantidade. Depois que eu multiplicar, eu somo e consigo obter o valor. E depois eu calculo a diferença sendo o lucro. E além disso, eu converto o valor de double para o formato real para ser mais agradável para o usuário visualizar. É isso que será implementado nesta aula. Bora implementar! Para começar, eu preciso de um servidor local, pode ser o AMP Server. Com o AMP Server startado, posso abrir no navegador colocando localhost. Acessei o AMP Server porque o mesmo está startado corretamente. Posso acessar o PHPMyAdmin, programa para gerenciar o banco de dados de forma gráfica. Coloco as credenciais para acessar o banco de dados. Então, as credenciais no AMP Server para acessar o PHPMyAdmin, o usuário é root, a senha em branco e o servidor sendo MySQL. Executar para acessar. Eu tenho a base de dados Selk, nela eu tenho a tabela produtos e eu quero fazer o seguinte. Eu quero obter o valor total que eu tenho no estoque. Por exemplo, aqui eu tenho 3 produtos. Cada produto custa 3.100. 3 produtos vezes 3.100 dá 9.300. Aqui eu tenho 1.415,30 centavos. Vezes 8, quanto que dá? Eu quero fazer este cálculo e retornar o valor total do meu estoque. Para isso, eu preciso acessar o AMP Server. Então, acesso o AMP Server no gerenciador de arquivos. Eu criei dentro do diretório padrão www do AMP Server, criei o diretório Selk. Dentro desse diretório Selk, criei alguns arquivos. Eu abro o diretório Selk no editor Visual Studio Code. Abrindo o projeto, eu tenho o arquivo index. Neste arquivo index, eu coloquei a estrutura básica do HTML, primeiro indicando que é o arquivo do tipo HTML, português Brasil, o TF8 para aceitar caracteres especiais. Eu quero fazer o que? Eu quero somar. Então, utilizo esta função e também acrescentei o ícone, o Tyro e o ícone para eu conseguir ver o resultado. Acesso no navegador. Então, no navegador eu coloco localhost, em seguida Selk e o arquivo que eu quero abrir, sendo index.php. Eu tenho o título do Tyro e também tenho o ícone que eu coloquei. Este ícone, sendo você precisa ter um ícone com essa extensão ICO e com este nome, sendo este ícone. Eu tenho este ícone que eu coloquei como exemplo. Para fazer a soma no banco de dados, eu faço o seguinte. Preciso ter a conexão, conectar este projeto com o banco de dados. E para realizar esta conexão, eu criei o arquivo conexão. Primeiro, as credenciais, coloquei o host, o usuário, a senha, a base de dados, a porta 3306, por isso que eu coloquei. Esta porta, nem todo servidor necessita de porta, mas eu coloquei para evitar qualquer problema. Você pode colocar a porta ou utilizar a conexão sem a porta. Testo se a conexão está funcionando corretamente. Este arquivo conexão eu estou incluindo no arquivo index, por isso que eu posso ver através do arquivo index. Atualizo, conexão com banco de dados realizado com sucesso.
Posso comentar este eco porque conseguiu realizar com sucesso. E a query, agora sim eu crio uma query. Select, selecione, eu quero somar. Então, eu somar, mas antes de somar eu preciso multiplicar. Multiplicar esta coluna com esta coluna. Como que eu faço essa multiplicação? Quantidade, primeiro eu pego a quantidade e depois eu pego o preço de venda. Eu multiplico primeiro, depois que eu multiplicar, asterisco para multiplicar, eu posso somar. Atribuo o valor para um alias, para um apelido, então vai ser valor estoque, o valor que eu tenho no estoque. From, em qual tabela, palavra reservada eu coloco em maiúsculo para ser fácil de identificar, na tabela produtos que eu quero pesquisar. Posso colocar alguma condição? Sim, mas no momento não. Eu quero retornar o valor que eu tenho no estoque. Eu atribuo para uma variável query underline valor estoque, então eu coloco só valor para não ter uma variável muito longa. Preciso preparar. Para preparar, primeiro eu pego a variável con. Quem é essa variável con? Esta variável con, ela possui a conexão com o banco de dados. Esta variável possui a conexão. E por que eu posso utilizar? Porque este arquivo conexão eu estou incluindo aqui na parte superior. Depois que eu incluir, eu posso utilizar tudo que está dentro deste arquivo conexão. Tenho a conexão com o banco de dados, utilizo o método prepare para preparar a query. A query, então, eu passo como parâmetro a query que está dentro da variável query valor. Atribuo para uma variável, se for result underline valor, preparei a query, posso executar a query. Para executar, utilizo result valor, em seguida execute. Execute a query. Após ter executado, posso ler. Eu quero ler o valor que está dentro da variável result valor. Para ler, utilizo o fetch. Em seguida, estou utilizando a biblioteca PDO para realizar a conexão. Exato. Estou conectando o projeto PHP com o banco de dados, utilizando a biblioteca PDO. Em função de estar utilizando o PDO, posso utilizar o fetch assoc para poder imprimir através do nome da coluna. O valor eu atribuo para uma variável linha underline valor. E para imprimir, simplesmente dou um eco, valor do estoque. Coloco entre parênteses porque refere-se ao valor de estoque venda, é o valor de venda, e concateno com a variável linha. Em seguida eu quero a coluna. Ao invés de eu utilizar a coluna, eu atribuí o valor para um alias, para este apelido. Então, eu utilizo o alias, o apelido. Coloco duas quebra de linha. Será que ele vai retornar o valor total do estoque? Conferir, atualizo, valor do estoque 45 mil. É 45 mil que eu tenho em estoque? Você pode fazer o cálculo manualmente para conferir se realmente é este valor. Eu não vou realizar manualmente. Acho que está correto este valor. Mas o valor que ele está retornando um double. Double, porque está salvo no banco de dados o valor em formato double. No banco de dados, você salva o valor real, o dinheiro, você salva em formato double. Double significa que você está separando pelo ponto. O real do centavo você separa pelo ponto. Mas o usuário, você não apresenta isso aqui para o usuário, você apresenta de forma mais amigável, o formato que temos o hábito de ver no dia a dia. Como que eu faço esta conversão? Eu preciso converter o valor, este valor. E para converter, eu implemento aqui antes, deixo um espaço, utilizo a função numberFormat, eu quero formatar um número. Qual o número que eu quero formatar? É este valor. Eu recorto o valor, depois vírgula, eu quero formatar em qual formato? Duas casas decimais, depois das duas casas decimais, abro aspas duplo, indicando que eu quero que ele separe a casa decimal pela vírgula e acrescento também, quero separar a milhar, milhar, por exemplo, deu 1000,
O número 1 eu quero separar pelo ponto. Ponto exato, é isso aqui, posso testar, conferir como que está ficando, R$ 45.000, ponto R$ 952,54. A milhar está sendo separada pelo ponto e o centavo está sendo separado pela vírgula. Assim fica mais fácil. Inclusive, aqui eu posso colocar que este valor é em reais. Conferir, exato. Valor do estoque, venda, mas eu também quero colocar valor estoque, eu coloco por primeiro. Valor estoque, compra. O valor de estoque, quando eu realizei a compra, então preciso acrescentar mais uma coluna, preço-venda, eu já tenho a coluna preço-venda, eu acrescento mais uma coluna depois do nome, sendo preço-compra, o valor do produto quando eu realizei a compra. Clico em D para selecionar o double, ou você pode selecionar manualmente, deixo esse valor mesmo. Clico em guardar, criou a coluna, ela está como 0, mas eu altero. Valor de compra, esse 3.100, eu coloco qualquer valor aleatório para ter um valor abaixo. Então, 2.500, esse outro aqui de 1.400, ele realizou a compra por 980, esse de 2.500, sendo 2.500, então será 1.820. Esse 300 precisa colocar um valor alto, então coloco 150, margem de lucro maior, e esse daqui, por exemplo, 600. Aqui eu não coloquei centavo, eu coloquei valores sem centavo. Pego o nome da coluna, preço compra, e altero. Agora eu quero calcular, preço venda, não, preço compra, valor compra. Também altero para compra, só para ser diferente. Valor compra, em todos eles eu altero para valor compra. Aqui também valor compra. Valor do estoque compra, valor estoque venda. Inclusive aqui na parte inferior eu também acrescento venda. Acrescento em todos os locais, em todas as variáveis, isso só para ser mais fácil de identificar visualmente. Eu tenho valor de compra e o valor de venda. Atualizo, valor do estoque em compra, então eu gastei R$30.000 e esse produto que eu comprei por R$30.000, devo vender por R$45.000. Agora você pode fazer o cálculo para obter o lucro. Como que eu faço para calcular? Eu calculo com a vírgula? Não, eu não posso calcular com a vírgula. Eu preciso calcular o valor double, e o valor double está dentro desta variável. Então, altero aqui, ou melhor, eu implemento, coloco um eco, lucro, lucro, só essa palavra lucro mesmo. E concateno, posso fazer o cálculo, então para fazer o cálculo, pego o seguinte valor, sendo linha valor estoque, isso daqui, depois, preciso depois da concatenação. Inclusive eu faço separado, valor compra menos valor estoque. Pego isso daqui e coloco neste local. Depois que eu realizar o cálculo, eu atribuo para uma variável sendo lucro. É o lucro que eu coloquei? Sim, coloco lucro. É claro, não estou colocando as despesas, só simplesmente coloquei lucro. Estou colocando aspas duplo, então posso colocar a variável diretamente dentro do aspas duplo. E duas quebra de linha, ponto e vírgula para finalizar. Conferir se ele vai retornar o lucro. Atualizo 15.000 negativo. Como 15.000 negativo? Isso significa que quando eu estou multiplicando, a ordem não interfere, mas quando eu estou subtraindo, sim, a ordem interfere. Eu coloquei de propósito isso só para vocês verem que quando eu estou subtraindo, a ordem dos fatores altera o valor. Conferir como que vai ficar, atualizo, eu tenho um lucro de 15.000, mas também não está legal, eu quero apresentar neste formato. Como que eu faço para apresentar? Faço este cálculo, number format. Agora eu não posso colocar entre aspas duplo, eu preciso
fechar o aspas duplo, abrir e internamente concatenar. Utilizo o number format. Qual número que eu quero formatar? Eu quero formatar o lucro, o valor que está dentro desta variável. Em qual formato? 2 casas decimais, é claro, o banco trabalha mais de 2 casas decimais, posto de combustível também, mas aqui não vou trabalhar mais de 2 casas decimais. Você já viu no posto que eles colocam 99, que são os 99 centavos, e acrescentam o terceiro dígito. Então, significa que, por exemplo, se o valor é R$ 4,99,9, é praticamente 5, mas se eles têm a permissão de colocar isso. Depois do centavo, eu coloco também o ponto para separar a milhar. Conferir se vai funcionar corretamente. Espere, eu coloquei 2 casas decimais, separado pela vírgula, e a milhar pelo ponto. Exato. Atualizo. Agora sim. Lucro, 15 mil. Só faltou o RS na frente para ficar mais organizado. Lucro em reais, 15 mil reais. Desta forma, você consegue somar o valor que você investiu no estoque. Qual o valor que foi investido no estoque? Investiu 30 mil reais. E os produtos que eu investi 30 mil, possível venda, o valor obtido será de 45 mil. A diferença, o lucro é de 15 mil reais. Assim, eu apresentei para vocês como somar os valores, além de somar os valores, multiplicar o valor sobre a quantidade de produtos e também como apresentar de forma mais amigável, convertendo o valor que está em formato double para o formato real, o formato que temos o hábito de ver no dia a dia. No próximo tutorial será apresentado como realizar o desconto. O preço de venda é R$ 3.100, mas se o cliente pedir desconto, como que você faz o cálculo do desconto? Isso que será implementado no próximo tutorial. Não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais e para acessar a playlist completa, abaixo tem um link para você acessar a playlist completa sobre a sequência de tutoriais. Eu aguardo você no próximo, combinado?